Olá, irmãos. Boa segunda-feira, hoje 16 de maio de 2022. A meditação ela tem por título O Jovem Galileu. E o texto bíblico aqui para nossa meditação é Lucas capítulo 2, versículo 46, que diz: 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Era o último dia em que Cristo ensinava no templo. As vastas multidões que se reuniam em Jerusalém tiveram sua atenção atraída para ele. O povo que se aglomerava nos pátios do templo tinha acompanhado o debate, assimilando cada palavra que saíra de seus lábios. Nunca antes fora vista uma cena igual. Ali estava o jovem Galileu, não aparentando honra terrena alguma e nenhuma insígnia de rei. Ao redor dele estavam sacerdotes e suas belas roupas, autoridades com as vestes e adereços que indicavam sua alta posição, e escribas segurando manuscritos em forma de rolo, aos quais faziam frequentes referências. Jesus permanecia entre eles sereno, com a dignidade de um rei. Como alguém que possuía autoridade celestial, olhava sem perturbação seus adversários, os quais o haviam rejeitado, desprezado seus ensinos e desejavam tirar sua vida. Haviam-no atacado muitas vezes, mas seus planos para o enredar e condenar tinham sido inúteis. Cristo havia enfrentado desafios após desafio, apresentando a pura e radiante verdade em contraste com as trevas e os erros dos sacerdotes e fariseus. Tinha exposto perante esses líderes sua real condição e o resultado de persistirem em suas más ações. A advertência fora dada fielmente. Contudo, ainda restava outra missão para Jesus. Outro propósito ainda devia ser cumprido. O interesse do povo em Cristo e sua obra crescera constantemente. Estavam encantados com seus ensinos, mas, por outro lado, muito perplexos. Haviam respeitado os sacerdotes e rabinos por sua inteligência e aparente religiosidade. Em todos os assuntos religiosos, sempre tinham prestado total obediência à autoridade deles. No entanto, agora viam esses homens procurando desacreditar Jesus, o mestre cuja virtude e conhecimento brilhavam mais a cada novo ataque. Olhando para os semblantes carregados dos sacerdotes e anciãos, viam vergonha e derrota. Admiravam-se de que os líderes não crescem em Jesus, quando seus ensinos eram tão claros e simples, e não sabiam que direção eles próprios deviam tomar. Com muita ansiedade, observavam as atitudes daqueles cujos conselhos sempre tinham seguido. O Desejado de Todas as Nações, página 487 e 488. De que modo a sua fé em Jesus é afetada pelos atos de líderes religiosos? Uau, que pergunta, hein? Que pergunta para os nossos dias. De que modo, de que forma a sua fé em Jesus é afetada pelos atos de líderes religiosos? Bom, quando a nossa fé é afetada por causa da ação, do ato de um homem, isso mostra que a nossa fé ela precisa ser revisada, ela precisa ser revista, né? Porque é sinal de que ela não está no lugar certo, na pessoa certa, na pessoa de Cristo. É uma pergunta muito boa a ser analisada, muito boa mesmo. Eu disse algumas meditações atrás, né? Nenhum de nós vai servir a desculpa de que, Senhor, eu me perdi por causa de fulano, de ciclano, por causa do lugar em que eu morava, por causa da minha criação, por causa dos meus pais, por causa dos meus irmãos da igreja, por causa do meu pastor, por causa... Não tem desculpa.
Isso são desculpas esfarrapadas. Nós devemos ter a nossa própria devoção, nossa própria comunhão com o nosso Deus. Fortalecer, né? Eu estava lendo agora há pouco e refletindo um pouco sobre a epístola de Filemão, né? Acabei de pregar, inclusive, na igreja, né, domingo à noite, no Pissarra, sobre Filemão. E ali, Paulo utiliza algumas palavras, né? Koinonia, né? Você que é meu parceiro, koinonia. Koinonia significa algo em comum, algo que nós temos em comum. E essa comunhão, essa koinonia, essa parceria nós devemos ter com o céu também, para sermos nutridos realmente do verdadeiro pão celestial, que fortalece a nossa fé, a nossa confiança em Deus, ainda que tremam os montes ao nosso lado, ao nosso redor, ainda que todos venham a falhar conosco, Deus, ele permanece fiel, ele não se abala. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, né? E uma boa semana em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, meu Pai, pelos cuidados até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou. Pedimos a tua bênção sobre cada um que está nesse momento conectado aqui, assistindo, meditando um pouquinho na tua palavra. Nos dê também o teu perdão, nos dê a tua paz, rogamos em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você, bênçãos de Deus para a sua vida.